Bem-vindos ao Realidade Filosófica. Nosso canal é novo e nasceu com o propósito de compartilhar reflexões que inspiram, fortalecem valores e despertam a consciência. Todos são bem-vindos aqui, e sua participação é essencial para que possamos crescer juntos. Pedimos a sua ajuda para divulgar nosso trabalho. Curta, compartilhe e indique para amigos que também valorizam conteúdo reflexivo. Assim poderemos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade forte e consciente. Tom filosófico e envolvente. A arte do silêncio, quando soltar é o verdadeiro perdão. Você já parou para pensar quantas vezes carregamos dentro de nós coisas que já não fazem sentido? Já aconteceu com você de sentir que certas lembranças ou vínculos continuam pesando, mesmo quando sua razão já sabe que o ciclo se encerrou? E já percebeu como, às vezes, o silêncio diz muito mais do que qualquer palavra? A vida nos convida a retirar camadas. Desde cedo aprendemos a vestir máscaras, a desempenhar papéis e a atender expectativas que não nasceram de dentro, mas foram impostas de fora. Esse processo de despir-se de ilusões e retornar ao que é genuíno em nós foi chamado por Jung de individuação, a jornada de se tornar inteiro, não uma cópia do que os outros querem que sejamos. Mas seguir por esse caminho nunca é simples. O desapego exige coragem. É como alguém que insiste em caminhar com uma bengala, mesmo depois que as pernas já estão firmes. A muleta foi útil, deu segurança, mas chega um momento em que ela se torna apenas um peso desnecessário. No campo psíquico fazemos a mesma coisa, sustentamos hábitos, crenças e vínculos que já cumpriram sua função, mas que insistimos em manter por medo do vazio. Desapegar não é descartar a história nem apagar memórias. É reconhecer o valor do que foi vivido, agradecer pelo aprendizado e aceitar que cada fase tem o seu tempo. A natureza nos mostra isso todos os dias. No outono, a árvore solta suas folhas não porque rejeita a vida, mas porque sabe que para viver o próximo ciclo, precisa deixar ir o que já cumpriu sua missão. Muitas vezes guardamos no coração pessoas que já não fazem parte da nossa vida, não pelo que são hoje, mas pelo que simbolizaram em nós. É como aquela roupa guardada no armário que não serve mais. O tecido já não importa, mas a lembrança da fase em que foi usada parece nos prender a ela. Com os relacionamentos acontece o mesmo. Mantemos vínculos que já não nos alimentam porque ainda representam segurança, pertencimento ou o amor que desejamos receber, mas que nunca chegou de fato. O problema é que ao reter o que já terminou, ficamos aprisionados ao passado. O que poderia ser liberdade vira prisão invisível. Soltar dói, porque parece perda, mas na verdade é transformação. Ao abrir mão, abrimos espaço para algo novo florescer. E aqui eu te pergunto, qual foi a coisa mais difícil que você já precisou desapegar na sua vida? Pense nisso por um instante. Grande parte do sofrimento humano nasce porque não queremos olhar para dentro. Jung chamava de sombra essa parte oculta da psique, onde colocamos tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Medos, impulsos, desejos reprimidos. Fingimos que não existe, mas a sombra não desaparece. Ela age silenciosa, moldando nossas atitudes. Quantas vezes chamamos de bondade o medo de dizer não? Quantas vezes suportamos dores em silêncio, acreditando que é generosidade, quando na verdade é dificuldade de impor limites? Negar a sombra é se deixar guiar por correntes invisíveis. Reconhecê-la é começar a recuperar o poder sobre a própria vida. Colocar limites não é egoísmo, é respeito. É o momento em que o coração declara, eu também importo. Limites não nos afastam, nos equilibram. Não são muros de rejeição, mas fronteiras de dignidade. É aí que o verdadeiro eu começa a se firmar. Outra prisão que nos aprisiona é a projeção. Quantas vezes colocamos nos outros expectativas que não cabem a eles? Esperamos compreensão, fidelidade, cuidado, de quem talvez nunca esteja preparado para nos dar isso. A frustração nasce não da realidade, mas da imagem que criamos. Reconhecer isso é libertador. A decepção não é contra a pessoa em si, mas contra a idealização que criamos dela. E há uma verdade profunda: ninguém desperta antes da hora. Por mais que tentemos salvar, convencer ou arrastar alguém, a transformação só acontece quando o próprio indivíduo decide olhar para dentro. A compaixão é luz, mas o controle é invasão. O amor nunca aprisiona, ele acompanha sem amarrar. A individuação, essa jornada interior, exige assumir responsabilidades. Não somos vítimas eternas. A vida pede que deixemos de culpar o mundo e reconheçamos que também somos parte ativa de nossa própria história. É aí que começa a verdadeira maturidade. E talvez um dos maiores sinais de maturidade seja a liberdade interior.
Ela surge quando deixamos de depender do aplauso, da validação e do olhar do outro para viver nossa própria verdade. Liberdade não é isolamento, é autonomia. É poder tomar decisões sem deixar que o medo do julgamento dite nossos passos. Quando estamos livres por dentro, conseguimos dizer não sem culpa, conseguimos nos afastar sem ressentimento e conseguimos contrariar expectativas sem ansiedade. Cada passo nessa direção é um triunfo sobre padrões que não nos pertencem. É quando descobrimos que o valor de nossa vida não depende do reconhecimento externo, mas da paz com a própria consciência. Até mesmo a saudade ganha um novo olhar. Jung lembrava que muitas vezes, o que chamamos de saudade é apenas a ativação de complexos emocionais, lembranças e sentimentos não resolvidos. Não sentimos falta da pessoa em si, mas da parte de nós que ela ativava. Ao compreender isso, entendemos que saudade não é sempre um chamado para voltar, mas um convite para integrar o que ficou no passado. E nesse caminho, o silêncio aparece como um mestre. Ele não é vazio, nem covardia, mas escolha consciente. É um perdão silencioso que não precisa de testemunhas. É afastar-se sem alarde, guardar energia para o que realmente importa. Perdoar em silêncio não significa negar a dor, mas entender que insistir em vingança é desperdiçar forças que poderiam ser usadas para crescer. O silêncio é um gesto de autonomia. Ao calar, deixamos de alimentar a ferida e começamos a nutrir a alma. No fim, aprendemos que o verdadeiro crescimento acontece nos bastidores da alma, sem necessidade de aplausos. A liberdade nasce quando o coração escolhe soltar. E você? Vai continuar carregando o peso do que já terminou ou terá coragem de escolher o silêncio que liberta? Se este conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que você sente que precisa dessa reflexão hoje. Deixe seu like, escreva nos comentários a sua visão, porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. E claro, se inscreva no canal para continuar caminhando comigo nessa jornada de autoconhecimento e reflexão.